Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo no Fresquinho em Folha aqui sobre a Fazenda. Vem chegando, já colaborando, se inscrevendo no canal e também deixando o like. Por favor, deixa o like que é de graça. Nossa meta são de 2.000 likes, é só clicar no joinha que está aqui embaixo do vídeo. A gente começa esse resumo aqui, gente, falando sobre o rancho do fazendeiro Dudu. Ele chamou, gente, a Saori, a Carol e a Yoná para esse rancho. E lá teve muita fofoca, inclusive estratégias de jogo. A Carol disse que acha que se o Will for para a roça, ele não volta de forma nenhuma. Já o Dudu perguntou sobre o que elas acham se o Fernando for para a roça. A Carol disse que ele não sai, mas se o Nizam for para a roça, o Nizam sai. A Yoná também afirma que sim, e se o Nizam for para a roça, o Nizam sai. O Dudu aproveita e revela que a indicação dele é no Nizam para a próxima roça. Dudu inclusive disse que a Rayane, mesmo sendo egoísta, a Rayane ainda ofereceu comida para Yoná. Diferentemente do Nizam, que acabou tirando a comida da Yoná e deu aquela cena onde a Yoná tenta pegar com a mão, aí cai comida no fogão, isso vocês já sabem tudo isso aí. Ainda na conversa, gente, a Carol e a Yoná ainda acreditam que nessa semana não devem cair na roça e elas terão uma semana de folga. Carol inclusive disse que Rayane tem que ir para uma roça, inclusive numa roça contra ela, Dudu ou Yoná. Porque se a Rayane for numa roça contra esses três, a Rayane sai porque ela não tem carisma. Bom, na hora dos participantes jogarem os dados ali, gente, eles decidiram atacar a Duda. Pois é. Quando eles colocaram a foto da Duda ali, gente, os comentários foram os seguintes. A Saori disse: Duda, você é falsa. A Carol respondeu: mandou eu sobrar no Resta 1. Safada, eu chorei quando você estava na roça. Já o Dudu disse: ela me deixou restar no Resta 1. A Carol então responde: eu tava aos prantos quando você for pra roça, sem vergonha. Você é muito novinha, mas tem muito que aprender. A Saori encerra dizendo: ela tava dando em cima do Alas, do Mesquita e do Matheus. Saori que tá com bastante ranço da Duda, viu? Ranço bem eterno. Bom, as conversas seguiram lá no rancho do fazendeiro, mas também teve conversa fora do rancho do fazendeiro que a gente precisa pontuar aqui com vocês, tá bom? A conversa muito importante aconteceu entre Nizam, Michelle e Maria. Os três criticaram as atitudes de Rayane dentro do jogo. Disseram basicamente que a Rayane fala muito mais dela mesma do que de outras pessoas ou outros assuntos. E a Maria deixa claro que algumas atitudes da Rayane deixam ela extremamente incomodada. O Nizam fala: ela perguntou, você me acha mimada? Eu falei, eu acho. E outro dia ela falou, eu nunca falei eu estou mandando. Só que quando ela fala o seguinte: você falou pelo menos umas 3 vezes e eu estou mandando. E eu sou fazendeira. Ela não pede por favor, ela manda nas pessoas, disse o Nizam. No comentário com a Maria e com a Michelle, nenhum dos três gostam desses comportamentos da Rayane. A Maria inclusive disse que gosta da Rayane, mas vê esses comportamentos de forma errada dentro do jogo. Seguindo aqui, gente, bom, o Nizam e o Fernando sentaram ali perto da fogueira e colocaram os pingos nos is, tá? Por quê? Porque o Nizam tava falando mal do Fernando e o Fernando tava falando mal do Nizam. Então eles acabaram conversando, expressando o porquê um tava falando mal do outro, o porquê eles se atacaram também, né? Lembrando que eles já tiveram vários atritos. O Nizam realmente queria puxar o Fernando para a roça na semana passada, tá? E o Fernando também já citou o nome do Nizam para ser, inclusive, votado pelo grupão. O Fernando disse que o Nizam foi uma das suas decepções no jogo. Inclusive, o Fernando também assumiu que errou muito em A Grande Conquista quando ele participou. E aí, gente, o Fernando basicamente disse o seguinte pro Nizam, ó: eu vou ser muito sincero com você, eu tenho carinho por você, mas tenho muitas ressalvas no jogo. Você fala que não sabe se vai confiar, mas eu não te traí. Só reagi ao seu jogo. E o Nizam respondeu: é que eu não sabia como falar também. Eu percebi que eu errei e falei, vou falar com o Fernando, mas não quero que se torne embate. Eu quero que se resolva. Eu quero poder confiar em você, Fernando. Fernando então responde o seguinte, ó: eu falei ali, se existe uma decepção aqui, se chama Nizam. Um cara que passou por uma coisa distante do que aconteceu comigo. E quis me colocar como alguém que nunca precisou sentar e poderia ter feito diferente comigo. Mas eu verbalizo tudo pro público. E é por isso que eu saí menos odiado com tudo que eu fiz. Fiz muita coisa errada. Meus embates eram homéricos. Mas com 1 ano de terapia, a gente aprende. Os dois então deram um aperto de mão, um abraço. E aparentemente tá tudo bem. Mais ou menos, talvez, tá? Bom, falando do Fernando, a gente precisa pontuar que o Fernando disse
que o filho da Ioná era um frouxo, né? E queria, inclusive, lutar com o filho da Ioná. O filho da Ioná foi para as redes sociais e disse que está convidando o Fernando para uma luta de boxe. E vocês olham pro Anthony e vocês falam, caramba, o Anthony aí aparecendo, né? Parece que ele é um cara fortão e tal, bravo. O Anthony só chora, gente. Quem assistiu o Power Couple e assistiu lá o reality da sogra, da sogra, você sabe que o Anthony é frouxo pra caramba. É, ó, é chora, chora, chora. É manteiga derretida, tá? Mas enfim, resolveu desafiar aí o Fernando Sampaio pra uma luta. Vamos ver se essa luta realmente vai acontecer, tá? Lembrando que tem mais lutas que foram comunicadas na casa, né? Tem também a luta do Mesquita com o Matheus. Eita, será que vai tudo acontecer ou vai tudo acabar em pizza? Bom, o Matheus comenta então com a Ioná sobre o afastamento de algumas pessoas da casa nos últimos dias. O Matheus comenta sobre isso porque percebeu que a Saori se afastou, percebeu que outras pessoas como a Carol também se afastaram dele. O Matheus falou o seguinte, as pessoas se afastaram de mim à toa, não fui eu que me afastei delas. E a Ioná responde, pelo que eu entendi ali no rancho, foi aquele conflito de ontem que aconteceu. E o Matheus, acho que é porque a Saori brigou com a Duda também, né? Mas elas brigaram. Eu não tenho nada a ver com a briga delas. Essa briga da Saori com a Duda aconteceu lá no trato da vaca, enquanto a Saori usava a câmera trato. Ioná então responde, mas é que você tá com ela, com a Duda. Mas você pode se aproximar porque as meninas não são 100% fechadas. Elas não são como o grupo de lá, como o grupão. Matheus responde então, mas é estranho a pessoa se afastar e eu ter que ir falar com a pessoa. A Saori eu considerava amiga e tudo mais, e agora não estamos nem nos falando. Já Ioná responde, a Saori até pra mim, ela já jogou umas piadas, disse que era tripolar, bom, ela é bipolar. O que mais me deixou com raiva com relação a Kate, foi a Kate dizer que a Tamires era primeiro lugar. E agora a Carol já sabe que a Tamires é falsa, mas eu tinha avisado no primeiro dia isso já. Bom, daquilo que a Galisteu me disse na roça, a Tamires se bater na roça, ela sai. O que a Galisteu disse pra você, Ioná? A Galisteu disse sobre a Tamires pra você na roça? É o quê? Ixi, tô vendo que a Galisteu vai colocar hoje a Ioná na dinâmica de apontamento. Porque essa conversa nunca existiu, tá? Ioná então resolve falar as suas prioridades no jogo para o Matheus. Ela disse que as suas prioridades são Dudu, Duda e o próprio Matheus. Matheus então desabafa com Ioná sobre o Alas ter pedido um selinho para Duda. A Ioná inclusive falou que não sabia desse acontecimento. Já Matheus disse que a Duda tentou desconversar e que realmente o Alas teria pedido o selinho para Duda, mas ela meio que não deixou rolar e o selinho não aconteceu. Já a Ioná disse que acha que o cantor é meio retardado. Retardado não. Ela acha que o cantor é desligado. Enquanto o Matheus está conversando sobre o selinho com o Alas, né, que não aconteceu Alas e Duda, olha só quem tá juntinho. Mesquita e Duda estão na cama juntinhos, conversando várias coisas. O Mesquita, inclusive, acabou revelando para Duda sobre o desentendimento que o Mesquita teve com a Martina, porque o Mesquita pegou o brigadeiro da Martina e acabou oferecendo para outra peoa, como por exemplo a própria Carol e a Tamires. Bom, gente, na academia, gente, a Saori então resolveu chamar o Matheus para conversar. E aí, gente, ela narrou toda a linha de história e conflitos que ela teve com a Duda. Ela inclusive citou um momento ali do câmera trato na vaca, onde a Duda estava pedindo ajuda para Saori e a Saori não podia ajudar, porque o câmera trato não pode ajudar, apenas filmar. Saori então diz pro Matheus que não está gostando da situação da Duda com o Alas também. Inclusive, a Saori disse que nesse momento a Duda estava deitada com o Mesquita. E tava mesmo, né? Bom, Saori falou o seguinte pro Matheus. Eu fui me afastando porque eu não sabia se o Matheus estava sendo conivente com o jogo da Duda. Uma coisa me falando lá fora, às vezes você tá de casal e é difícil separar o jogo do jogador da pessoa que está aqui. Eu fiquei nesse dilema. Será que o Matheus está sendo falso com a Duda? Ou realmente ele gosta da Duda e não tá enxergando o que a gente tá vendo de fora? Mas o pior pra mim foi na câmera trato, que ela falou que eu não estava ajudando ela e começou a brigar comigo. Matheus então disse que entendeu o lado da Duda e da Saori no conflito do câmera trato, mas ele disse que não ia fazer nada, porque ele inclusive tentou chamar a Duda na hora da vaca ali para tentar ajudar ela, e a própria Duda respondeu na lata pro Matheus. Eu não vou fazer, disse a Duda quando o Matheus estava tentando ajudar ela. Já a Saori responde, fica difícil ajudar desse jeito, né, Matheus?
Já o Matheus responde: ah, é o jeito dela. Ela não aprendeu ainda por causa da idade. Só que também você tem uma personalidade forte. Você disse que não gosta de patada, e quando ela soltava uma, você soltava outra. E ficava uma bola de neve. Foi por isso que eu decidi sair dessa briga ali das duas. Bom, enquanto o Matheus fica conversando com a Saori na academia, gente, lá na casinha da árvore, gente, o Will e Shaya, aliás, o Will, Martina e o Valério comentam sobre Shaya e Fernando. O Will aponta que Shaya e Fernando são dois falsos, exatamente. O Will diz que Shaya e Fernando são dois falsos. Ele disse o seguinte, ó, uma hora depois estava abraçando o cara, o Shaya e o Fernando. Como acontece, né? Um atacou o outro e agora estão se abraçando. Os dois são falsos, um devendo pra caramba e o outro sabendo que tá sendo abraçado por interesse. E a mulher que falou lá fora 3 dias antes. Ou os dois se defendendo, colocando um na mira do outro. Toma no Uki. O Nizam falando 5 dias mal do cara. Ele fala 2 coisas lá de fora e o Nizam fala: ô Fer, não quero arrumar embate com você não. Disse o Will sobre o Nizam também. Então o Will tá com ranço de bastante gente, viu? O problema é que o Will não sabe, mas todo mundo sabe que o Will não é confiável e estão se afastando dele. Uma hora o Will vai sobrar, não resta um, viu? Pode gravar o que eu tô falando. Voltando pra academia, gente, Saori e Matheus comentam sobre a postura da Duda com relação ao Wallace e Mesquita. Ela tá meio que flertando com todo mundo. Já Matheus diz que está desconfortável com a Duda porque boa parte do que eles conversam é sem o microfone, ou seja, é em off e o público não sabe. Pois é. O Matheus então saiu da academia e encontrou com o Wallace. Ai, meu Deus. Matheus então foi retirar a história do selinho a limpo. E aí essa história deu mais dor de cabeça, na verdade, tá? O Wallace então contou pro Matheus como foi a situação de quase o selinho com a Duda. E o Wallace disse basicamente que, na verdade, foi a Duda que pediu o selinho e que a Duda teria pedido pro Wallace ir com ela lá em Londres. Londres é o fumódromo. Porque ela não queria dar o selinho ali na frente de todo mundo. O Matheus riu porque o Matheus não ouviu isso da história. Ouviu uma outra coisa com relação à história do selinho entre Wallace e Duda. Só que a edição do programa acabou desmentindo toda a história, tá? Toda essa história. Na edição do programa... Cadê a edição? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tá aqui. Eu juro que tava aqui. Ó, na edição do programa, então, gente, sobre a Duda... Basicamente, a Duda, na edição do programa, mostrou que quem pediu o selinho foi o Wallace e não a Duda. Ou seja, o Wallace está mentindo pra Duda, viu? É isso aí. Tá mentindo. Bom, ainda na conversa dos dois, o Wallace então disse que deu corda pra Duda pra ver até onde ela iria com a história do selinho. Mas que não aconteceu nada. Inclusive, o próprio Wallace disse que o fato da Duda falar WA, 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 então na cabeça do Wallace era que meio que tipo assim, a Duda meio que tava afim dele. Conversa vai, conversa vem, gente. E o Matheus então decide chamar a Duda nessa conversa. O Wallace disse que pro Matheus tirar as vendas dos olhos, porque nesse momento a Duda estava até deitada com o Mesquita lá no quarto. Aí, gente, o Matheus foi lá no quarto. E aí a gente tem essa cena aqui que a gente vai ver agora. Essa cena. O Matheus tá aqui, ó. Vou ter que mudar aqui pra ficar melhor pra vocês. Aqui, ó. O Matheus tá aqui em cima. E aqui tá o Mesquita e a Duda. E o Matheus chama a Duda pra conversar lá fora. Com o Wallace. Conversar rapidinho. Aproveita e come, já que você tá com fome. Imagina, o Matheus tá chamando a Duda pra resolver a situação com o Wallace. Aí ele abre a porta e a Duda tá na cama com o Mesquita. Complicado isso, né, gente? Bom, mas a gente fica aqui assistindo, né? A gente quer ver o circo pegar fogo. Pois bem, então a Duda se levantou e foi lá conversar. Aí, gente, o Matheus disse o seguinte. Então, Duda, parece que a história tá invertida aí, né? E a Duda, eu falei a situação ontem, que ele tinha pedido um selinho. Mas se foi na brincadeira, tá tudo bem. E o Wallace responde. E o que você falou no sofá? E a Duda? Que nós estávamos brincando e eu iria fumar e não iria fazer nada, disse a Duda. O Wallace então questionou se em algum momento ele deu a entender que tinha interesse amoroso em Duda e a Duda negou que ele tinha interesse. A Duda disse o seguinte, ó. Eu até estranhei porque não sabia se era brincadeira ou não, Wallace. Tá tudo resolvido, viu? Eu não sabia que ia gerar isso na real e pra mim não é legal ter esse tipo de conversa de novo na casa.
Aí, gente, o Wallace retirou, tá, dessa conversa. E aí, gente, o Matheus decidiu conversar com ela e disse, ó, ficou feio pra ele e pra mim, viu, Duda? Na hora da DR dos dois, gente, o Matheus disse que ele saiu como trouxa de toda a história. Ele disse, o jeito que tu leva a situação, dá pra ver que o teu é foda-se pra tudo, né, Duda? E a Duda, sim, exatamente. Ele vai falar que é brincadeira e é isso, mas não acho que era brincadeira, não. Mas eu não acho que é brincadeira não, mas tá tudo bem, viu? E, Matheus, mas chegou num ponto que muita gente falou que você tava jogando comigo. Chegou nessa situação que todo mundo veio falar, a Duda tá te fazendo de pateta. Quando a gente tava na cama, você me falava uma coisa e aqui fora tá sendo outra coisa. E a Duda respondeu, não tava sendo outra coisa não, Matheus. E o Matheus responde, você chegou pra mim e falou, a gente ficou, tô em paz, não quero nada com ninguém, mas rolou um negócio desses e dá muito indícios que tu queria alguma coisa. E a Duda, do Wallace? E o Matheus, óbvio que é do Wallace. E a Duda responde, mas eu tava zoando. E o Matheus, mas fica feião, porque a gente tava num negócio e vai soar como se eu fosse um retardado lá fora. Aí, gente, a Duda, ela dá um gelo no Matheus, gente. Um gelão no Matheus. O Matheus aí fala, a gente vai tomar açaí lá fora e tal. E a Duda falou que não vai rolar nada lá fora. Isso aí. Não te devo nada. Aí você falou que não ia me chamar? Não mesmo. Mas eu te lembro lá fora. Falou. Não, lá fora é outra coisa. Óbvio. Não teria acontecendo nem 1%. Só que aqui é isso, é muito foda, é tudo muito intenso. Lá fora não teria acontecido nada. Ai, meu Deus, doeu até em mim o gelo da Duda. E depois, Matt, o que aconteceu? Aí a Duda falou, eu tenho zero paciência, já não tenho paciência lá fora, aqui dentro muito menos. E o Matheus, sobre tudo, Matheus, enfim. Aí ela levantou e foi embora. E ele falou, fica de boa então. Fica de boa. E aí, não sei. Parece que a Duda meio que não quer mais nem papo com o Matheus. Porque saiu, deu as costas pra ele. Aí, achei o vídeo aqui, ó. Não é vídeo, é uma foto, né? Umas imagens aqui. Na edição da Record desse sábado, foi mostrado que realmente foi o Wallace que pediu o selinho pra Duda durante a festa. E ainda disse que o Matheus não precisava saber dessa história toda. Olha só como o Wallace é. Que mentiroso. Bom, vale reforçar para todos vocês, gente, que sim, a história do fumódromo aconteceu e a gente não tem nenhuma imagem. O que a gente sabe é que o Wallace e a Duda tentaram ir pro fumódromo juntos, lembrando que é proibido, só pode ir uma pessoa por vez no fumódromo, e a produção teria emitido um alerta, dizendo que era proibido ter 2 pessoas no fumódromo. Toda essa cena não foi transmitida nem na Record Plus e nem na Record, ou seja, ficou aí apenas uma informação no ar do que os dois iriam fazer no fumódromo juntos. Beleza? Bom, aí, gente, dentro da casa, a Duda já tá dentro da casa. Mesquita então convidou a Duda pra dormir com ele. Nossa, já acabou de azedar a relação com o Matheus e o Mesquita já tá tentando a Duda ir pra cima da Duda. A Duda falou o seguinte, quem vai dormir na cama é o Shaya comigo? E o Mesquita, você vai dormir aonde? Tem um espaço lá no cantinho meu lá. E a Duda, você não perde tempo, né, Mesquita? E o Mesquita, eu arrumei um lugar pra gente dormir lá. E a Duda, não, obrigado, não quero ser o ombro amigo não. E o Mesquita, você tá desdenhando do meu ombro amigo, Duda? Que feio, você ainda vai precisar dele, disse o Mesquita. Caramba, a Duda tá sendo muito requisitada, hein? Eu tô até impressionado. Bom, já na academia, o Wallace conversa com Saori e Matheus. E Dudu. E Carol. E Kate. Enfim, tinha muita gente, ó. Tava cheia a academia. Aí, gente, o Wallace disse que foi ele que negou o selinho, que na verdade a Duda pediu o selinho pra ele. Olha só, gente, mentindo pra todo mundo. Aí o Matheus tava ali e falou assim, primeiro a Duda falou, não conta pra ninguém, isso não vai sair daqui. Como foi gravado e você vai ver, eu quero te contar que o Wallace me pediu uns beijos e tal. E o Wallace respondeu, mas no contexto que tava todo mundo numa brincadeira coletiva também. E a Saori respondeu, mas calma aí, ela pediu ou você pediu, não pediu? Quem pediu o beijo? Aí o Wallace fala, eu não pedi beijo. Alguma coisa que lhe falei foi diferente do que ela disse. Não pediu, Wallace, meu Deus, que mentiroso. E o Dudu responde, nunca vi o Mesquita tão feliz nesse programa. Parece que ele tá na final de reality, Mesquita tá numa felicidade. Mesquita disse que vai fazer rodízio com o Matheus Meu Deus, rodízio com o Matheus de namoro? Agora é a vez do Mesquita pegar? Meu Deus. Matheus responde,
Dormir com o Matheus é o caramba, viu? Já acabou nossa relação. Não durmo mais com ela, não. Acabou, Dudu. E aqui tá claro que Matheus e Duda acabaram o relacionamento. Já a Carol aproveitou o momento e falou: Matheus, uma vez corno, sempre corno. Estão zoando com a cara do Matheus. Aí o Wallace disse, você tem que me agradecer, Matheus. Você me deve um resta um. Depois de um resta um, tá tudo pago, viu? E a Saori, ele não deve nada a você não, Wallace. E o Wallace respondeu, eu tirei ele de uma bola de fogo dessas. E o Matheus, eu vou voltar a dormir com a Saori agora, então. E a Saori, vai, olha o Dudu aí, fechamento, viu? Tô segurando no Dudu. E outra, antes de dormir, ficou sabendo de fofocas inimagináveis com o Dudu. E o Wallace ainda vai cobrar um resta um do Matheus, sendo que o Wallace foi o errado da situação. Bom, os peões estão levantando a possibilidade de envolvimento agora de Duda com Mesquita. Já que agora meio que, tá aberto o caminho, Mesquita já tá dando em cima. E o Wallace disse, se brincar hoje já, pelo negócio que tá, pelo jeito que o Mesquita tá, eu não dou nem 2 dias nesses dois aí. Já Matheus responde, bom, na próxima festa eles já estão juntos. O Wallace então pergunta, tá, Matheus, mas e o coração? Ele disse que o coração tá em paz. Bom, enquanto uns terminam, um relacionamento novo começa a surgir. E que relacionamento, hein? Shaya com Michelle? Você tá chocado, e eu também, né? Antes da gente seguir para essa conversa, eu quero pedir o seu like de novo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não deixou o like, tá? A gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que é o que tá acontecendo entre Shaya e Michelle. Shaya, pra quem não sabe, é solteiro. Já a Michelle tava casada, mas aí tá meio estranho, porque na internet diz que ela é casada, e aí tem algumas más línguas na internet que diz que o casamento tá acabando. Enfim, não tem como eu confirmar se a Michelle é casada ou não, mas tá tudo estranho essa conversa. Aí a Maria chamou o Shaya pra conversar sobre os boatos que estão circulando sobre o Shaya e a Michelle. Aparentemente, pra resumir essa história, que é uma história longa da conversa, quando a Michelle e o Shaya estavam dormindo na baia essa semana toda, porque eles estavam na baia, a Michelle e o Shaya estavam muito próximos. E tinha alguma coisa no ar, uma tensão no ar, uma coisa a mais e tal, enfim. O Shaya disse que não aconteceu nada, mas que existe alguma coisa assim, não sei, uma tensão no ar. E aí a Maria falou o seguinte, olha, eu tô com vocês, tá? Mas falei, abaixa a próxima, tá? Estamos mais próximos, a gente passou um monte de dificuldades, então abaixa aí. E o Shaya respondeu, claro, caramba, ando o dia inteiro com você, Maria. Por exemplo, a gente sempre andou junto, ando 24 horas com você, tá tudo bem. E a Maria, vocês sempre andaram comigo, só que enfim, é uma coisa que num momento ou outro, é uma decisão que vocês dois que tem que tomar. E aí o Shaya responde, não tem decisão nenhuma, não tem nada, tá, Maria? Só deixando claro que não tem nada. Maria então conseguiu conversando com Shaya e ela disse que ela queria falar algumas coisas, mas não pode porque está sendo filmada. Maria inclusive disse que queria chamar a Michelle sem o microfone para poder desabafar sobre o que a Michelle também está achando de toda essa situação. Já a Shaya disse que isso tudo está acontecendo porque eles estão num reality com pressão 24 horas, enfim, que é um lugar com muita pressão, é o lugar com mais pressão na face da Terra. O papo entre Maria e Shaya vai se encerrando. E aí, gente, nesse papo, o Shaya deixa claro. Olha, acalma, não aconteceu nada. Então não aconteceu nada. Mas tem alguma coisa entre Shaya e Michelle. Vai lembrar que durante a festa, o próprio Dudu viu Shaya e Michelle descendo para usar o banheiro lá da baia. E aí o Dudu achou muito esquisito. Essa cena da Michelle e do Shaya na baia, no banheiro da baia durante a festa, a gente não tem, infelizmente, pra gente poder fofocar, tá? Bom, mais um atrito aconteceu, gente. Dessa vez o Wallace viu Mesquita conversando com a Ioná e os dois batendo papo. E o Wallace então foi atacar o Mesquita. O Wallace disse, e vivia falando mal da Ioná, né, o Mesquita? E o Mesquita respondeu, o que eu falei da Ioná? Você tá doido? E o Wallace respondeu, não foi coisa boa. E o Mesquita, então me fala, o que eu falei da Ioná? E o Wallace disse, quer que eu comece por qual parte? A mesma coisa que todo mundo fala, você já pronunciou, falou pra não dar bola pra Ioná, pra não dar bote pra Ioná. E o Mesquita respondeu, lógico, eu falei isso pra ela também, de jogo é isso. E o Wallace respondeu, então é jogo, né? E o Mesquita, jogo é jogo, amizade é amizade. O Wallace então se afasta revoltado e a Ioná responde, isso aí é recalque porque ninguém quer saber mais dele, ele não tem mais nem enredo comigo, disse a Ioná pro Mesquita.
Na casinha da árvore, a Duda disse que não iria rolar nada com o Wallace. Ela disse, inclusive, que o selinho foi um pedido do Wallace. Quem ouviu isso tudo foi o Dudu, tá, gente? O Dudu ficou ouvindo e tentando entender o que tá acontecendo. O Dudu disse, inclusive, que confia muito mais na versão da Duda do que na versão do cantor, que no caso seria o Wallace. O Dudu falou o seguinte, ó, o povo infelizmente não acredita na sua versão, Duda. E a Duda disse, mas não tô nem aí, tá? Eu sei da minha versão, se fosse pra rolar alguma coisa, teoricamente seria com o Mesquita, que faz mais sentido do que com esse cantor aí. Até porque eu ficava falando com a Saori que queria desenrolar o cantor pra ela. Não ia ter sentido querer desenrolar pra uma pessoa e eu ir lá meter o louco e beijar ele. Não faz meu estilo. Aliás, nem o Matheus faz o meu estilo. Ai. Já Dudu respondeu. O Matheus não foi forte o suficiente pra aguentar, mas acho que algo mais estava incomodando ele. O Matheus brincou ali ou falou sério que o relacionamento com você estava tornando ele alvo na casa. E a Duda, mas o que eu vou fazer? E aí o Dudu respondeu. Bom, se o Matheus for pra uma roça sem você, não sei. O que fortalecia ele no jogo era você, né? E a Duda, sim, acho que o Matheus não se movimenta tanto no jogo. Ele fica mais de boa. E o Dudu disse, o Matheus tem as suas posições, gosto de conversar com o Matheus, jogador, né? O Matheus vai tentar voltar a se reaproximar? O cantor vai te chamar, será? A Duda então conta que o Matheus talvez se reaproxime dela, mas ela não tem paciência. Disse ainda que o Mesquita já tá tentando alguma coisa com ela. Duda, então, inclusive, tá já se preparando para um possível apontamento de Carol na dinâmica de apontamentos de hoje. A Duda diz o seguinte, será que a Carol vai me apontar? Fica me chamando de falsa, sonsa, sei lá o quê. A Saori entrou no meio também. Quero muito que ela fale o que eu vou logo falar também. E você, tá nervosa com seu contrato de namoro? Como vai ficar? Quanto é a multa? Tô louca pra falar isso. Sai fora, mano. Eu fiquei ajudando a mina na madrugada inteira. Tem que deixar o pessoal se ferrar aqui mesmo dentro do jogo. Bom, o Dudu então respondeu o seguinte. Você tá triste com o que aconteceu com o Matheus, Duda? E a Duda, não, foda-se, vida que segue. Vai ser pior pra ele do que pra mim. E o Dudu respondeu. Bom, falando sinceramente, vai ser pior pra ele mesmo, porque você tem o seu próprio destaque no jogo. Já a Duda disse, é menos uma pessoa pra eu me preocupar em dar prioridade. Duda acredita também que Saori tenha ranço dela. Aliás, o Dudu, inclusive, acredita que a Saori tem ranço da Duda. E aí, gente, o Dudu dá a entender que o ranço realmente é por causa lá da treta da vaca. O Dudu, inclusive, ouviu esse ranço da própria boca da Saori, enquanto eles estavam lá no rancho do fazendeiro. O Dudu falou o seguinte, olha, eu acho que a Saori já tinha algo contra você e tá usando isso como uma coisa a mais. E a Duda respondeu, mas a gente já tinha se resolvido. A Saori falou que era ciúmes da Rayane, na verdade, a nossa situação. E o Dudu, e você acredita que é ciúmes da Rayane, Duda? A Duda respondeu, mas e eu vou saber, Dudu? Não tem como saber, eu não vim aqui pra ficar fazendo amizade com os outros, nem nada disso. Todas as vezes que ela brigou com alguém, eu fui lá e tentei resolver pra ela, porque não queria que ela fosse alvo por bobeira. Quando ela brigou, eu fui resolver com ela. Quando brigou com o Matheus, eu fui resolver com os dois. Quer achar? Acha também. E o Dudu disse o seguinte. Bom, a Saori tem algum ranço com você, tá, Duda? E a Duda, acontece. Passa amanhã, deve ser alguma coisa pessoal mesmo. Ah, sei lá. Bom, os peões, então, do grupão alfinetam Mesquita após ver o Mesquita saindo da casinha da árvore onde estava a Ioná. E aí, gente, o pessoal começou a mandar umas indiretas que o Mesquita tava meio que ficando do lado da Ioná. O próprio Nizam, gente, confrontou o Mesquita na cozinha sobre a relação dele com a Ioná. E o Mesquita disse que não tem relação de jogo, que é só uma conversa, amizade, tudo isso. Já o Nizam colocou o Mesquita contra a parede e disse o seguinte. O Gui não tem boca, porque o bom dia do Matheus foi errado. Sem o Gui estar errado aqui. O que eu ia falar? No dia que fizeram diretamente pra mim, e eu fiquei me defendendo. Eu tava com outro sentimento e não olhei pra ninguém da casa. O Mesquita disse, ó. No outro dia, que o outro dia foi zoar o Gui na tua frente, tu não falou nada. Uma coisa é jogo, outra coisa é relação com a galera. Disse o Mesquita, que deixou isso bem claro. Quem também bateu de frente com o Mesquita foi o Wallace, que inclusive disse que o Mesquita tava perdido no jogo. Pois é. Vocês acham que o Mesquita tava perdido no jogo? A Saori disse o seguinte pro Mesquita. A Duda vai levar ele na conversa e vai fazer ele jogar com a Ioná. E o Nizam, lógico que vai fazer isso. E a Saori, vai acontecer fácil isso. E o Mesquita, se vocês acham isso, eu poderia ter feito isso muito antes do que vocês estão falando.
Nizam disse que Mesquita fala mal da Yoná e se juntou, e falava mal da Yoná e agora se juntou com ela. E o Mesquita disse, mas eu falo pra Yoná, você joga mal, Yoná, eu falo na cara dela. E o Nizam fala, se eu falo mal de uma pessoa, eu não vou ser amigo dela. E o Mesquita disse, mas o que eu falei mal dela sem ser do jogo dela? E o Wallace disse, tu nem conhece essa mulher, viu? E o Mesquita responde, e tu conhece essa mulher? E o Wallace, mas eu tô que nem você com relação a ela? E o Mesquita disse, você não salvou ela no Resta 1, você favoreceu uma mulher que estava te acusando de assédio. Você, Wallace, salvou a Yoná do Resta 1. E realmente aconteceu isso, né? Realmente aconteceu. O Wallace então respondeu, tava muito claro que ela é inimiga minha. Pergunta a ela se ela gosta de mim e se eu gosto dela. Você sempre foi um perdido aqui dentro e tá procurando uma sombra pra ficar, disse o Wallace. Já na casinha da árvore, gente, o Wallace conversa com a Carol e o Wallace então fala sobre a dinâmica de apontamento. O Wallace diz que acho que vou apontar a Duda ou Mesquita na dinâmica. E a Carol responde, eu tô em dúvida porque a Duda é ardilosa, é venenosinha, mas não quero também. Acabei falando o que eu queria pra ela no sofá, então vou jogar a Tamires na dinâmica. A Tamires realmente falou do meu cabelo e aí já é uma outra coisa. Antes de dormir, a Rayane se estressa com os sussurros de Dudu e Saori na cama. E grita, caralho, que falação é essa? A gente vai dormir, cacete. Quer conversar? Conversa lá fora. Que inferno, disse a Rayane, gritando no quarto. Eita. Bom, gente, o Fernando inclusive disse durante o dia que acredita que vai ter 1 milhão de seguidores aqui fora quando sair da Fazenda. Corta agora para os seguidores do Fernando. Corta aí, calma aí. Aí, ó. 424 mil. Tá? 1 milhão tá longe. Vamos ver se ele vai se virar aí pra ter 1 milhão. Mas tá distante esse 1 milhão, viu? O que mais que aconteceu que eu queria contar pra vocês aqui? O Wallace falando para o grupão que o Mesquita é falso. E se pegar o Lampião é pra ir no Mesquita. Ou seja, colocar o Mesquita na roça. O Wallace pegou o ranço aí do Mesquita. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso resumo dessa madrugada. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. Me ajuda aí com o like, por favor, tá? Deixa o likezinho aí. E se você gosta do meu canal e não é inscrito, se inscreva. Olha só quantos inscritos temos. 426 agora. Eita, coisa boa. Se inscreva no canal para colaborar no crescimento do meu conteúdo. Olha, nos próximos dias a gente vai ter uma demanda mais baixa aqui no meu canal, porque neste sábado a minha mãe foi internada novamente no hospital. Ela tá com erisipela e vai ficar ainda tomando umas medicações de antibiótico durante alguns dias e talvez semanas. Quem puder ajudar nesse tratamento da minha mãe, o Pix da minha mãe é esse daqui, é ivanicesilva@gmail.com, tá liberado para vocês. Inclusive o Pix também tá na descrição. Grande beijo, tenham todos um ótimo domingo e bora fazer macarronada, né, que eu tô com fome.